esse livro para dar uma lida e eu achei que seria uma coisa diferente do que mostrou. Aí quando eu comecei a ler, eu achei que é muito interessante, principalmente para nós que estamos estudando. Muita coisa que tem no livro já foi estudado por nós. Mas eu achei interessante, quinta-feira eu estudo, então... o Hermínio de Miranda, ele nasceu em 1920 e morreu, partiu para uma melhor, em 2013, com 93 anos. Ele nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, o Diálogo com as Sombras, eu vou ler um pedacinho que é o início do livro. Um verdadeiro tratado sobre o trabalho do socorro espiritual, também chamado de desobsessão. O Hermínio, ele montou um grupo de desobsessão. Aí ele conta no livro todas as partes, desde o início. As pessoas que devem ser convidadas, o local escolhido para fazer o trabalho. Aqui o autor se utiliza de sua experiência pessoal no exercício desse serviço de amor à caridade moral, bem como do conhecimento doutrinário acerca do tema da desobsessão, cujas fontes são Kardec, André Luiz. Este livro é uma verdadeira pérola para quem deseja se colocar na marcha dessa valiosa prestação de serviços a encarnados e desencarnados. Aí tem mais ou menos o índice, né? O Diálogo com as Sombras, então tem a parte da doutrinação e a desobsessão, que é mais ou menos o trabalho que nós fazemos. A instrumentação, o grupo, as pessoas que devem ser convidadas, fazer um estudo e depois convidar essas pessoas. Os encarnados. Aí eu achei um pedacinho aqui, eu vou ler alguma coisa sobre os encarnados. O trabalho do grupo mediúnico se desdobra simultaneamente nos dois planos da vida, no intercâmbio tanto mais proveitoso quanto melhor for a afinização entre os diversos componentes encarnados e desencarnados. Estaria completamente equivocado aquele que julgasse que o trabalho se realiza apenas durante a sessão propriamente dita. No caso, o nosso trabalho aqui, de 2 horas na casa, a espiritualidade trabalhou dias para que esse trabalho se desenvolva. 24 horas. Nós íamos trabalhar em 2 e eles trabalharam um tempão. Depende de inúmeras tarefas preparatórias, desenvolvidas em desdobramento durante a noite, aí no caso nosso, e completados posteriormente. Depois do mais, não podemos esquecer de que os espíritos dispõem de maior liberdade de ir e vir do que nós. Eles nos vigiam, nos observam, nos seguem por toda parte, na intimidade do lar, no escritório, na rua, nos restaurantes. Nosso procedimento é minuciosamente analisado, com espírito crítico, quase sempre impiedosamente pelos companheiros invisíveis. É aquilo que a gente já sabe, né? Para trabalhar numa casa espírita, tem que levar uma vida mais ou menos regulada. Por isso o procedimento diário precisa ser correto, mas não apenas por isso. É que a atmosfera psíquica que carregamos conosco resulta do nosso pensamento. Somos aquilo que pensamos. Vigiar os nossos pensamentos. Tá, então ali eu li só essa parte dos encarnados. E depois fala todas as partes no livro, dos médiuns, o doutrinador, outros participantes. Na época que ele escreveu esse livro,
outras pessoas participavam do trabalho, parentes dos trabalhadores e algumas pessoas convidadas. Já antes era visto bem quem é que ia participar, para expandir o interesse pelo trabalho na casa. Os assistentes, tá? A renovação do grupo. Quando tivesse alguma pessoa que não estivesse se adaptando ao trabalho, essa pessoa era convidada a se retirar e colocavam outras pessoas, a renovação do grupo. Os desencarnados e os orientadores. Orientadores, aqui no caso, são aqueles espíritos que vêm ajudar nos trabalhos. Depois, na outra parte ali, tem a explicação que nós já estudamos aqui, os manifestantes, os obsessores, os perseguidos, todas essas partes. Magos, feiticeiros. Há um universo a explorar, há uma humanidade inteira chamando por ajuda, esclarecimento, compreensão e caridade no chamado mundo espiritual. Seus dramas e suas angústias não são puramente individuais. Tanto lá, no outro livro, como aqui, todos nós precisamos de ajuda, precisamos de amor. Está lá em cima agora. Já foi. Ali tem as qualidades do doutrinador. A formação doutrinária é muito sólida, com apoio nos livros da codificação kardeciana. O que o Kardec escreveu, nós devemos adotar para o nosso trabalho diário. E tem os livros do Kardec, Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, os 5 livros do Kardec principais. Familiaridade com o Evangelho de Jesus, autoridade moral, temos que ter moral para poder trabalhar, fé, amor, importantes também. É a paciência, a sensibilidade, o tato, a energia, a vigilância, a humildade, o destemor e a prudência, o cuidado no que nós vamos realizar. Cada manifestação traz a sua lição, a sua informação e a surpresa em trabalho mediúnico. Estamos sempre aprendendo e nunca sabemos o suficiente. Se não nos aproximamos dele com humildade, pouco ou nenhum progresso conseguiremos realizar. No nosso trabalho na casa espírita, o importante é o amor. Quando tu tiver amor no coração, tu vai transmitir amor. Mesmo que venha alguém muito necessitado, muito que está lá no umbral, está sofrendo, se tu emanar amor para ele, ele vai te aceitar, ele vai te ver com olhos melhores. Se não for na primeira vez, na segunda, na terceira, emanando amor, tu vai conseguir. Suponhamos que compareça para conversar conosco um espírito de elevada cultura, que lecionou em faculdades, ocupou assentos em academia. Vou lá tentar dialogar um médico. Aí eu vou tentar falar alguma coisa sobre medicina que eu não entendo nada. Entende? Então não é por essa parte de tentar um debate com ele. É emanar amor, escutar os problemas dele. Né? E quando nós estamos trabalhando, nós temos toda a espiritualidade que nos auxilia. Então nós estamos sempre amparados. Está lá em cima, segundo parágrafo. Vamos lá. Ele precisa de atenção, fraternidade, respeito e sinceridade. Não de debates estéreis, nos quais facilmente nos vencerá, para consolidar a sua vaidade lamentável. Assim são os companheiros que nos amparam. Apresentam-se muitas vezes com nomes desconhecidos. Falam com simplicidade, são tranquilos, evitam dar ordens, negam-se a impor condições, preferem ensinar pelo exemplo, discorrendo sobre a anatomia do trabalho.
diante do corpo vivo do próprio trabalho. São modestos e humildes, mas revestem-se de autoridade. Amorosos, mas firmes, leais e francos. Aconselham, sugerem, recomendam e põem-se de lado ao observar. Esses são os nossos ajudantes. Corrigem, retificam e estimulam. Sua presença é constante ao longo de anos e anos de dedicação. A vítima da obsessão é sempre uma alma endividada perante a lei. De alguma forma grave, no passado mais recente ou mais remoto, desrespeitou seriamente a lei universal da fraternidade, vindo a colher como consequência o sofrimento. Isso aí são palavras de Jesus Cristo. É preciso orar, servir, buscar, reacender a chamazinha do amor que existe em todos nós. Todos nós e todos os obsessores. No fundo, ele tem amor no coração. Então tem que reacender essa chama. Vai e não peques mais, disse o Cristo. É difícil tu ir e não voltar. O Cristo sempre ligou o problema do sofrimento físico ou espiritual ao erro. O erro que os evangelistas chamam de pecado acarreta o sofrimento, a punição, o resgate. Não que tenhamos de nos redimir necessariamente através do mecanismo da dor. Não precisa sofrer muito. Essa vida é terrível, eu tenho que sofrer, eu vim para sofrer, a terra é um lugar de sofrimento. Não, tem muita coisa boa, tem alegria, a gente pode ajudar os outros e vai se alegrar. A dor não é inevitável, porque o processo da libertação pode também ser meio do serviço ao próximo, do aperfeiçoamento moral, da prece e da vigilância. Aí já terminando, nesse livro está escrito lá, livro do verbo livrar. Tem como principal objetivo livrar-te da ignorância. Quem falou isso foi o P.F. Filippini. Então, esse livro, ele vai nos ajudar, ele conta detalhes do trabalho em uma casa espírita. Ele é mais aqui dedicado à desobsessão, mas tem muitas partes que... É muito rico esse livro, são 129 páginas, tratando diretamente da desobsessão e da doutrinação. Tem muitos casos nesse livro que é igualado ao nosso trabalho na casa, tem muitos lugares que aparecem, que ele descreve que é lugares onde a gente vai trabalhar, e bem legal mesmo. Já li isso.